a gente poder tentar entender mais o conceito de mais-valia, estudado por Marx, nós vamos estudar o taylorismo, o fordismo, o toyotismo e o neoliberalismo, tá ok? São formas de produção. O que é o taylorismo? É uma concepção de produção baseada no método científico de organização do trabalho, desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick Taylor. Em 1901, Taylor publicou Os Princípios da Administração, obra qual expôs seu método. A partir dessa concepção, o trabalho industrial foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial, a organização foi hierarquizada, sistematizada e o tempo de produção passou a ser cronometrado. Algumas características do taylorismo. O taylorismo, pessoal, ele tem algumas características como racionalização da produção, economia de mão de obra, aumento da produtividade no trabalho, corte de gastos desnecessários de energia e comportamentos supérfluos do trabalhador para acabar com qualquer desperdício. Deixa eu ver aqui. O Taylor, pessoal, ele notou que os trabalhadores eles levavam muito tempo para executar as tarefas, né? Então, para acelerar a produção, ele desenvolveu um processo de classificação e sistematizado, dividindo o trabalho de um artesão em várias partes, em várias etapas bem simples, que podia ser desempenhado por operários recém-qualificados, por qualquer operário. Qual era o objetivo dele? Era aumentar os lucros da empresa, tá ok? E cortar gastos com as pessoas, com a energia, com tudo. Com essa divisão em tarefas muito simples e extremamente repetitivos, o trabalhador poderia ser substituído a qualquer momento. Porque, segundo o Taylor, como eram tarefas simples e fáceis, qualquer pessoa poderia realizar, mesmo que fosse um operário recém-qualificado. E o que isso fez com o trabalhador? Ele enfraqueceu politicamente a sua classe, né, trabalhadora, diminuindo também até as medidas salariais. Desde então, cada vez mais, tempo é uma mercadoria. E o trabalhador é quem vende sua mão de obra. Nós temos aqui um exemplo de taylorismo, né? Que são onde as mulheres trabalham em fábricas de Doncaster, na Inglaterra, em torno de 1916, costurando tecidos para cortinas e assentos de vagões de passageiros da Great Northern Railway, ferrovia britânica estabelecida em 1846. Aqui, o Taylor ele vai dividir a produção em partes pequenas e simples. Como aqui na fábrica, uma cortava o tecido, a outra costurava, a outra ia tirando as linhas em excesso. Ele dividiu o trabalho para poder cortar os gastos, né? Porque quanto mais você divide o trabalho, mais mercadorias você consegue produzir em menos tempo. Isso foi a ideia do Taylor. E o fordismo? O fordismo, meninos, ele vai ser introduzido praticamente no mesmo tempo do taylorismo, ok? Fordismo ele é o nome dado ao modelo de produção automobilística em massa, foi instituído pelo norte-americano Henry Ford. Esse método consistia em aumentar a produção através do aumento da eficiência e baixar o preço dos produtos, resultando no aumento das vendas, que, por sua vez, iria permitir manter baixo o preço do produto. O Fordismo é utilizado até hoje na fabricação de automóveis e foi e continua sendo o único modelo de produção capaz de atender à demanda exigida pela sociedade atual. Uma das características principais do Fordismo, meninos, é a questão da esteira mecânica, né? O Henry Ford
ele vai pegar o modelo do Taylorismo, onde já existe as técnicas de divisão do trabalho, e ele vai introduzir a esteira mecânica. O que seria essa esteira mecânica? É quando o trabalhador ele vai ter um tempo para produzir. Nós temos aqui uma linha de carro, né? Linha de montagem de carros. Aqui há o que a gente chama de esteira mecânica. Vocês podem ver, ó. É como cada equipamentozinho desse carrega o carro, e cada pessoa próxima a ele, quando for montar, tem uma função. Qual é o objetivo disso? É diminuir o tempo de serviço naquela produção e aumentar a produtividade para poder aumentar os lucros do capitalista, ok? Assim, a produção ela vai ser feita em larga escala com essa esteira mecânica. Um exemplo bem clássico disso é aquele filme Charlie Chaplin, né? Que lá tem o Charlie apertando uns parafusozinhos e há uma esteira passando, e ele não pode perder tempo, porque quanto mais tempo ele perde, mais vai juntando os parafusozinhos lá para ele apertar, e vai ficando, tudo tem um tempo certo. E é um trabalho muito controlado. Nós temos também um anúncio publicado em uma revista feminina norte-americana em torno de 1948, com os dizeres: mais frigideiras prestam serviço em lugares americanos do que qualquer outro refrigerador. Esse anúncio também está no livro de vocês, ok? Toyotismo é um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias, criado por um engenheiro no Japão após a Segunda Guerra Mundial, pelo engenheiro Taishi Ono. Foi aplicado na fábrica da Toyota, onde se espalhou por várias regiões do mundo a partir da década de 1960, e até hoje é aplicado em muitas empresas. As principais características do toyotismo são: mão de obra funcional e bem qualificada. Os trabalhadores são educados, treinados e qualificados para conhecer o todo o processo de produção, podendo atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa. O sistema é flexível de mecanização, voltado para a produção somente do necessário, evitando ao máximo o excedente, né? A produção deve ser ajustada à demanda do mercado. O uso do controle visual em todas as etapas da produção, como forma de acompanhar e controlar o processo produtivo. A aplicação do sistema just in time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária. Uso de pesquisas de mercado para adaptar os produtos às exigências dos clientes. O toyotismo ele foi a aprimoração de todos os outros, do taylorismo e do fordismo, né? Lá no fordismo a gente teve a esteira mecânica, que era para controlar o que era produzido, né? E aqui é a questão da produção no tempo certo. Neoliberalismo. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade do comércio, o livre mercado, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Surgiu na década de 1970, através da escola monetarista do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo. Ele ganhou força no neoliberalismo nos anos 90 e está a pleno vapor atualmente, no século XXI. Nós vemos aqui uma charge que temos o nome ofertas de emprego, mas não há vagas. Características do neoliberalismo. O neoliberalismo ele tem a mínima participação estatal dos rumos à economia de um país e a diminuição do trabalho do Estado, tornando-o mais eficiente. Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, pouca
política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, posição contrária ao imposto e tributo excessivo, aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, contra o controle de preço dos produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e da demanda é suficiente para regular os preços. A base da economia deve ser formada por empresas privadas. Defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Essa questão do neoliberalismo, meninos, ela... Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha colinha. O neoliberalismo aqui. Eu continuo aqui com vocês. Outra característica do neoliberalismo é a terceirização, viu? A terceirização, ela vem sendo utilizada com o objetivo de reduzir os custos do trabalho, de modo a ampliar as margens de lucro, mas ela prejudica o trabalhador, a terceirização. Novas modalidades de trabalho. Com o desenvolvimento da produção toyotista, caracterizada pela automação produtiva, muitos trabalhadores foram dispensados. Apesar disso, a produtividade aumentou muito, restaurando os lucros. Esse aumento na produção foi acompanhado por um crescimento do setor de serviços, grandes empresas de comida como fast food, de saúde, convênio, de comunicação e entre outros. Dimensionaram o mercado por conta do enxugamento do Estado e das políticas neoliberais. Para desenvolver nossos softwares, as empresas precisam de profissionais qualificados nessa função. Um operador de telemarketing precisa ter certo grau de instrução técnica, portanto, novos tipos de qualificação passaram a ser demandados pela empresa criada ou em expansão. Nessa questão das novas mobilidades de trabalho, a gente vê que com o aumento da produção, acompanhado com o crescimento do setor de serviço, grandes empresas começaram a surgir, dimensionar o mercado por conta do enxugamento do Estado e das políticas neoliberais. O neoliberalismo ele é uma das características que ele é a favor das empresas privadas e da não intervenção do Estado. Tá? Entre esses novos tipos de trabalho, um deles que tem como fundamento as qualificações intelectuais ficou conhecido como imaterial. Por que imaterial? Porque o trabalho feito tradicionalmente nas indústrias é considerado material, isto é, todo tipo de trabalho que tem como matéria-prima objetos físicos, que conseguimos tocar ou pegar. Já o trabalho imaterial é todo aquele que tem como matéria-prima elementos intangíveis, aquele que não pode ser tocado, aquele que é o pensamento. São trabalhos que vão depender muito do intelectual. Esse foi um assunto retirado do capítulo 7 do livro de vocês, Sociologia, hoje. E ficamos aqui